Hello! Vamos começar com as nossas primeiras perguntinhas em inglês. So, my first questions in English, ok? Para a gente fazer as nossas primeiras perguntinhas em inglês, vamos precisar de algumas palavras. Vão ser alguns possessivos, que estão aqui, e também a palavra what e a combinação what is, certo? Então, vamos lá, os possessivos. Repitam comigo. My, your, his and her. Mais uma vez, my, your, his and her. Qual que é o significado dessas palavras? Possessivos, então eles indicam posse pra gente. My vai ser meu, ou então minha. Your é seu ou sua. His significa dele e her significa dela. Depois, what. O what significa o que ou qual. E o what is, essa combinação, o what com o is, significa qual é ou então o que é. Combinado? Tendo em vista isso, essas 6 palavras, a gente vai fazer as nossas primeiras perguntas em inglês. Vamos fazer a primeira perguntando o nome. Então, para perguntar o nome, é muito parecido com o português, né? A pergunta de nome normalmente que a gente faz é qual é o seu nome? Aqui eu consigo montar utilizando essas palavrinhas aqui de cima para fazer a pergunta em inglês. Então, qual é o seu nome? Em inglês fica What is your name? What é qual, is é, your, o seu, e name, nome, que vai no final. Para perguntar o nome dele, nós vamos trocar o possessivo. Então, aqui da primeira vez, eu fiz a pergunta com your. Eu vou tirar o your fora e no lugar do your eu vou colocar o his, que significa dele. Então, what is his name significa qual é o nome dele. Para fazer a pergunta qual é o nome dela, mesmo formato. Nós vamos tirar o his, ou então nós vamos tirar o your aqui da pergunta e vamos substituir pela palavra her, que significa dela. What is her name? Ok? Eu deixei em ênfase aqui, sublinhado em negrito, essas palavras aqui, your, his and her, porque são os possessivos. Então, no inglês ele vai seguir uma lógica. Eu só vou trocar a palavra de lugar. Eu tiro o your e coloco o his. Fiz a pergunta o seu nome, tirei o seu fora e vou colocar dele. Dele vai ser o his. Não quero mais o your, não quero mais o his, eu quero dela, o nome dela. Então eu vou usar o her. No mesmo lugar do your e do his, vamos colocar o her, certo? É diferente um pouquinho do português, porque no português a gente coloca o seu aqui, ó. Aqui está a posse no português. E quando eu faço a pergunta qual é o nome dele, vai lá para o final. Então, não é a mesma lógica a língua inglesa da língua portuguesa, certo? Cada um com a sua lógica. O inglês acaba sendo um pouquinho mais fácil. Combinado? Próxima pergunta. A gente vai fazer agora a pergunta do phone number, do telefone. Então, what, né? Qual é o seu telefone? Vamos usar o modelo do nome. What is your phone number? Pronto, aqui está a pergunta. Qual é o seu telefone? Ou então, qual é o seu número de telefone, correto? Seu número de telefone, ok? Seguindo o padrãozinho, eu perguntei o seu, então vou marcar aqui o seu. What is your? Qual é o seu? O que eu quero saber? Phone number. Phone number. Usamos primeiro a pergunta com name. Não quero mais saber do nome, eu quero saber agora do telefone. Então, no lugar do name, eu vou trocar por phone number, certo? Seguindo a lógica do inglês. Próxima perguntinha, qual é o telefone dele? Não é mais o your significa seu, então eu vou usar agora o his dele. Vamos lá. What is his phone number? Só corrigindo aqui. Muito bem. What is his phone number? Ok? Vamos colocar a tradução. Qual é o
telefone dele. E para perguntar qual é o telefone dela, o que a gente vai fazer? Vamos trocar o possessivo. A gente já conhece a estrutura, só troco o possessivo, como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça. Eu troco a pecinha que é da mesma família. Qual família, Edson? A família dos possessivos. My, your, his e her. Qual é o telefone dela? What is her phone number? Ok? Qual é o telefone dela? Mesmo esquema, vou marcar aqui o possessivo, usamos o her, certo? Mais um conjunto de perguntinhas para a gente finalizar essa parte. Vamos perguntar o e-mail. E-mail é uma coisa. Se é uma coisa, vai no final. Então eu vou começar. What is, que a gente já conhece, qual é, ou o que é, que a gente vai querer saber qual é, né? What is, eu quero saber o seu. Então, your e-mail, ok? Colocando a tradução, qual é o seu e-mail? Não quero saber o seu, quero saber o dele. Vou trocar o your. Opa, faltou marcar aqui. Your, vamos trocar por his. What is his email? Substituindo sempre o possessivo. Ok? Então, qual é o e-mail dele? Lembrando que a lógica do português e do inglês é um pouquinho diferente. O inglês ele vai seguir o mesmo padrão, certo? Só estamos trocando o possessivo e fazemos uma pergunta nova. Se não for o possessivo, a gente trocou o substantivo, a coisa. Usamos aqui primeiro o name, que está no final. Usamos o phone number, que está aqui no final. E por último, o e-mail. Qual é o e-mail dela? What is her email? Qual é o e-mail dela? Pronto, essas são as informações. Edson, e para responder, como que a gente vai fazer? Para responder, vamos usar também os possessivos. Então, a primeira pergunta aqui é: qual é o seu nome? Correto? Para responder, a gente vai falar: meu nome é Edson. Então, meu é my. My name is Edson. Pronto, nesse formato. What is his name? What is his name? His name, estou falando dele, de uma pessoa. Então, his é dele, eu vou seguir o padrão da resposta que a gente fez. His name is Peter. Seguindo o modelo my, os possessivos, a gente está falando sobre os possessivos. Aqui não é mais o my, eu estou usando o his. E aqui a gente pode falar o nome, né? What's your name? Você vai responder com o seu nome. My name is Paul, my name is Anna, my name is Jennifer. Dependendo do nome que a gente vai estar falando, certo? What is his name? His name is Peter, his name is Paul, his name is Christopher, ok? E para a gente finalizar, aqui é só assim, sublinhadinho, né? Pronto. What is her name? Vou começar com o possessivo. Começamos com o possessivo todos eles, então esse aqui também é com o possessivo. Her name is Jennifer. Certo? Jennifer aqui pode ser qualquer outro nome. Her name is Pamela. Her name is Taylor. Her name is Anna. Certo? Jennifer. Pronto. E o her aqui marcadinho, que é o possessivo que a gente está falando. Muito bem. Telefone, vamos falar telefone? Vai seguir o mesmo padrãozinho. What's your phone number? My phone number is +55 48 99177 2012. Ok? Então, +55 é o código do Brasil. 48 é a região que eu moro, então DDD, né? Imagina que a gente está viajando. Se eu for falar o número, preciso falar o número, precisamos dizer que é o número do Brasil. Então, o código do Brasil internacional é o +55. E depois eu falei meu número, um número de cada vez. 99177 2012. Edson, você falou ali no zero, vamos colocar aqui, ó, 0, certo? Você falou uma palavra diferente, você falou ou, verdade. Então, o 0 a gente pode falar zero,
Vamos combinar que barrinhas assim são sempre pronúncia. É o mais próximo do português que a gente vai ter para falar uma palavra, correto? Eu posso falar zero para o número 0, que é o nome dele em inglês, zero, ou então ele pode ser chamado de o, certo? Fica um pouquinho mais rápido para a gente falar os números em inglês, tá? É parecido com o meia do português, 3566, né? Que a gente fala 3566. Então, o 6, esse número aqui, ele se chama 6, mas às vezes ele tem o apelido de meia. Fica mais rápido falar 3566 do que 3566, certo? A brincadeira no inglês não é com o número 6. A brincadeira no inglês vai ser com o número 0. Então, a gente vai falar, ao invés de falar zero, eu falo o, correto? Mais uma vez, what's your phone number? My phone number is +55 48 99177 2012. E por último, e-mail. Qual é o seu e-mail? A perguntinha qual é o seu e-mail? What's your email? Ok? Vou copiar ele aqui para ser um pouquinho mais rápido. What's your email? Nessa situação, vamos responder. My email is CONTATO. Arroba. Como que é o arroba, Edson? O arroba em inglês a gente vai usar a palavrinha at. Então, at teacheredsonmartinez.com, certo? Preciso soletrar? Precisamos soletrar. Todas essas... quando é e-mail, a gente precisa estar sempre soletrando, né? Posso fazer um mais simples aqui, ó. My email is Edson... Deixa eu só voltar aqui. Edson M de Martinez @gmail.com, certo? Então, a primeira parte, até o arroba, a gente precisa soletrar ele, né? No meu caso, o meu e-mail, CONTATO @teacheredsonmartinez.com, certo? Se o e-mail de vocês tiver algum caractere especial, o hífen ele vai se chamar dash, o arroba se chama @ e o ponto se chama dot. Lembrando que as barrinhas indicam a pronúncia, certo? Outro símbolo que comumente aparece é o underline. Em inglês não se chama underline, em inglês vai ser underscore, certo? Qual que é o underscore, teacher? Como se fosse assim, ó, Edson _Martinez @gmail.com, certo? Esse é o símbolo do underscore. E o dash, qual que é o dash? O dash é um pouquinho mais para cima. Vamos copiar aqui para a gente fazer. O dash é o hífen. O hífen, quando a gente escreve esse símbolo aqui. Se o seu e-mail tiver qualquer um desses tracinhos, a gente vai saber. Vocês vão saber pronunciar qual que é cada um deles, tá? Então, lembrando, underscore é o nome do nosso underline. Em português, esse tracinho aqui mais embaixo, na altura da linha, se chama underline. Em inglês, para e-mails, vai ser o underscore. E o hífen é o dash, a arroba é o @ e o ponto é o dot. So far, so good until here. Let's practice. Here we have some people and have some questions, ok? Então, at first, here we did. Aqui no comecinho a gente falou assim, ó. Fizemos uma pergunta. What's your name? Eu respondi. My name is Edson. What is his name? His name is Peter. What is her name? Her name is Jennifer, ok? Aqui a gente tem uma figurinha. Vamos fazer juntos. What is her name? Vamos responder. Her name is Maria Bethânia. What is his name? His name is Caetano Veloso. Ok? Her sempre para meninas, sempre para o feminino. His sempre para meninos, sempre para o masculino. Certo? Mais um exemplo aqui para a gente praticar. Sandy Júnior, vamos lá. What is his name? His name is Junior. What is her name? Her name is Sandy.
certo? Assistam novamente essa aula, repitam as perguntas, pausem o vídeo, repitam, tentem imitar como eu estou falando, pronunciando as palavrinhas, e qualquer dúvida, mande mensagem que a gente vai estar conversando. Thank you so much, see you soon, bye bye!